Quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor e dizer que é motivo de grande alegria receber esse convite, já que nós estamos no mês de setembro e é um mês cuja campanha é de combate ao suicídio. Realmente o suicídio é uma coisa que tem sido presente na vida de muitas pessoas por causa da depressão, por causa da angústia, por causa de problemas muitas vezes fúteis, e as pessoas se rendem ao suicídio de uma forma realmente muito fácil. E eu queria contar para vocês aqui um pouco do meu testemunho, um pouco da minha vida. Em primeiro lugar, eu quero agradecer essa família maravilhosa pelo convite que fizeram a nós. Agradecer a pastora Érica, pastor Adriano, e que Deus abençoe toda essa igreja poderosamente. Derrame bênçãos sem medidas sobre toda a igreja. Quero agradecer os convidados que vieram aqui e que Deus possa falar poderosamente aos nossos corações através da sua palavra. Eu queria que, em reverência à palavra de Deus, a igreja ficasse de pé. Obrigado. E a palavra de hoje, ela vem através do Salmo 121. E diz assim, ó: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Esse salmo, podem sentar, esse salmo eu intitulo como o salmo da minha vida, porque foi através desse salmo que eu tive um encontro com Cristo. Encontro esse, toque esse que até hoje eu fico vislumbrado com a presença desse Deus em nossas vidas. Realmente, quando a gente é tocado por Ele, a gente não é mais a mesma pessoa. Por mais que a gente queira ser, não tem como. O toque dele é muito forte, o toque dele é muito profundo. E eu queria dizer para vocês que aos 13 anos de idade, uma criança ainda, um pré-adolescente, né? Eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava no meio de uma multidão. E lá na frente tinha um ser vestido de branco, com a face muito reluzente. E ao meu redor uma multidão grande mesmo, enorme. E eu olhava para um lado e para o outro, eu ficava até assustado com tanta gente. E ele apontava para mim e fazia: vem. E eu não sabia o que era, eu olhava para trás. E ele fazia: é você mesmo, vem. E eu bem distante dele. Quando eu olhava para os lados, as pessoas tudo olhando para mim, como quem diz: é você mesmo, vai lá. E eu comecei a andar diante dele. Quando eu cheguei na frente dele, que eu me ajoelhei, eu acordei. E eu, sem saber nem o que era, fui para um pastor amigo meu, Alcinésio. E ele disse: Marquinho, para quem me conhece, o meu nome é Marco Aurélio. Muitos me chamam de Aurélio, outros de Marco. É uma confusão por causa do quartel. Mas enfim, ele disse: Marquinho, isso mostra que Deus tem um chamado para a tua vida. Mas como assim um chamado? Um dia você vai ver. Ainda está muito cedo para você entender essa chamada. E o tempo passou. Eu tinha 13 anos. Aos 19 anos, 18 para 19 anos, eu acabara de entrar na aeronáutica. E para minha maior queda, para minha maior dor, uma coisa que parecia um sonho se transformou num pesadelo, porque foi justamente naquele ano, em fevereiro, que eu perdi a minha mãe. Minha mãe acometida de uma doença. E eu
perdi ela em frações de dias. Menos de uma semana minha mãe chegou a falecer. E eu fiquei muito desesperado, fiquei aterrorizado, porque um jovem com 19 anos, com tantos sonhos para realizar, perde a mãe. E o nosso porto seguro muitas vezes é a nossa mãe, é o nosso pai. E para mim foi um abalo muito grande. E naquela época, eu pedi para que me apoiassem lá na aeronáutica, não tive nenhum apoio. E foi pior ainda, porque o que era um sonho em se tornar um aviador, qualquer coisa parecida da aeronáutica, foi por terra. E para completar mais ainda naquele ano, nós fomos para uma missão no centro do Recife. Eu fazia parte do 2º Comar, eu era da Polícia da Aeronáutica. E no centro do Recife tem um local chamado Auditoria Militar, onde todo mês vai uma equipe do Exército, ou da Aeronáutica, ou da Marinha. E nesse mês era o nosso dia, era o nosso mês. E eu fui para lá, uma equipe de 8 soldados, recrutas, recém-chegados na Aeronáutica, e um cabo, que hoje é meu amigo, mas na época eu admirava muito ele, porque era um cabo da educação física, um amigo nosso que malhava muito, e eu achava bonito, eu jovem, e eu dizia, não, eu quero ser igual a esse cara. E para minha surpresa, um certo dia de tarde, uma senhora pediu para estacionar lá ao redor e não poderia estacionar. E eu disse a ela que não podia, e ela passou uns 15 minutos pedindo para deixar o carro lá um minutinho só, que ela ia entregar um documento do outro lado. E eu disse que não podia. E ela continuou insistindo, e a insistência dela terminou me vencendo. Ela disse, eu vou deixar o carro ligado, eu só vou entregar aquele rapaz ali e volto. E eu disse, vá, a senhora não está estacionando, a senhora está apenas parando o carro. E na hora que ela foi, que voltou, o cabo já estava na minha cola, mandando eu tomar posição sentido, e me humilhou completamente. Disse que eu não tinha condições de ser soldado, disse que faltava muito para eu me tornar um soldado da aeronáutica, e começou a me humilhar. Me humilhar com palavras até de calão, que eu não vou citar aqui por questão de ética. Mas foi muito doloroso para mim, porque eu já tinha recebido a queda da morte da minha mãe. E agora vem essa queda da pessoa que eu mais admirava fazer uma dessas comigo. E aquilo ali para mim foi um balde de água fria. E eu disse, cabo, fui cair na besteira de dizer, cabo, eu tenho apenas 19 anos e eu posso ser mais do que o senhor, para que eu disse isso, meu Deus. Aí foi que ele me humilhou mesmo, a chamada mijada, lá na aeronáutica e nas Forças Armadas é assim. Quando a gente humilha alguém é porque a gente está dando uma mijada nela. É uma forma de falar militar. E ele começou a pisar mais ainda em mim. E nesse dia tinha uma fila enorme de pessoas lá tirando nada consta. Nada consta para um concurso que tinham passado para a guarda penitenciária daqui do estado de Pernambuco. E o pessoal ficava olhando horrorizado. Eu lá na posição de sentido, e eu, cabo, eu posso me retirar? Ele, não. O subordinado só se retira da frente do superior quando ele determina. E quanto mais eu falava, mais ele soltava o sarrafo de mim. Eu queria chorar, mas eu não podia nem chorar, porque eu mordia o lábio assim, com o choro ficava preso de uma forma que a vontade que era de chorar, mas eu digo, não vou dar esse gosto a ele, não. E ele falou, e a mulher, a culpa é minha. Ele, não, a culpa é dele. Ele é que é um mau soldado. E eu vou fazer uma comunicação circunstanciada dele, para que ele se complique mesmo. Porque ele não merece estar aqui, não. E depois de mais ou menos uns 40, 50 minutos de humilhação, ele disse que eu poderia sair da frente dele. Aí eu dei a meia volta e bati em retirada, que parecia que eu ia fazer um buraco no chão de tanta raiva. E fui para o alojamento. E quando eu fui para o alojamento, todo mundo foi comigo. E o cabo ficou lá fora. Aí quando o cabo entrava no alojamento, todo mundo saía comigo. Quando ele saía, todo mundo entrava e ficou aquela... Foi uma greve de um mês. O cabo sozinho. Se ele estava na hora de dormir, todo mundo ficava comigo lá na frente, num posto de guarda. Na hora que eu ia descansar, se ele estava dormindo também, a gente não ia dormir, ficava acordado. Mas a gente não ficava perto dele. E isso foi piorando mais ainda a situação, porque ele preparou uma comunicação realmente para mim quebrar. E lembrando aquele sonho que eu tinha quando eu tinha 13 anos, da chamada, que eu não sabia nem o que era chamada,
Deus já cuidava de mim. A gente não conhece Ele, mas Ele conhece a gente. Hoje aqui, desde os louvores, eu senti a presença forte do Espírito Santo aqui. Eu já estava ali me acabando ali de chorar. Peguei até uma fralda da minha filha aqui, ó, para servir de socorro. Porque nós que somos militares, nós temos que ser um tanto quanto, não digo nem frio, mas a gente não pode ser pessoal, a gente tem que ser impessoal com as pessoas. Mas toda vez que eu tenho uma palavra, o Espírito Santo me quebra de uma forma que ele faz. Mas aqui quem manda sou eu. E eu choro feito menino. E naquele dia, aquela dor foi tão grande, aquela situação foi tão complicada para mim. Mas o Senhor cuidava de mim, como eu acabei de dizer. Isaías 41:10 diz assim, ó, não temas porque eu estou contigo, porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Olha que Deus maravilhoso. Ele já cuidava de mim. Ele já guiava meus passos, mesmo eu sem saber. E o que é que aconteceu? Naquele dia, foi tão doloroso, foi tão triste, que eu comecei a contar para o pessoal, rapaz, eu vou sair daqui, porque para mim não dá. Ah, rapaz, tu vai dar gosto a ele. Não, não é por isso não, é porque também perdi minha mãe, como vocês sabem. E eu disse, eu vou estudar para sair da aeronáutica, eu vou estudar para sair da aeronáutica. Porque se ele pensou que com aquela humilhação ele estava me jogando no buraco, ele estava me dando forças para sair do buraco. Talvez se eu fosse acreditar naquelas palavras vãs dele, hoje realmente eu não fosse nem soldado. Talvez se eu fosse acreditar naquelas palavras vãs dele, hoje eu não fosse absolutamente nada. Não que eu seja alguma coisa, mas é porque muitas vezes, eu quero até dizer uma palavra para vocês agora que Deus mandou dizer. Não acreditem quando as pessoas dizem que você não pode. Não acreditem quando as pessoas dizem que você é fraco. Porque o que está conosco é muito maior do que está no mundo, do que o que está no mundo. A gente tem que confiar. E no Salmo 121, o versículo 2 diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando você estiver passando por problema, quando você estiver passando por adversidade, estiver passando por angústia, por dor, a gente tem o direito de ficar triste, a gente tem. A gente tem o direito de se angustiar, a gente tem. Mas a gente não tem o direito de abrir o nosso coração para as pessoas. Para quê? A Bíblia diz que quando Jesus deu a vida por nós na cruz, o véu do templo foi rasgado. E aquilo ali deu acesso a mim e a você em conversar direto com o Pai. Então entra no teu quarto, se ajoelha e conta o teu problema para Ele. Rasga a tua vida para Ele, né, pastor? Rasga a tua vida para Ele, porque Ele pode resolver. Porque muitas vezes você abre o teu coração para o vizinho, para a vizinha, e daqui a pouco a rua toda está sabendo. E o teu problema, em vez de ser resolvido, ele piorou, ele aumentou. Porque você não queria contar para as pessoas. Irmãos, e naquele mesmo ano eu estudei. E no outro ano, abri o concurso para sargento da polícia. E eu fiz. E como tinha 100 vagas, 2.500 pessoas concorrendo apenas 100 vagas, 300 pessoas foram chamadas. E a minha história é um tanto quanto interessante. Por quê? Porque a minha data de praça, a data que eu entrei na polícia, é a data de aniversário da minha mãe, 14 de junho. Toda vez que ela completa um ano de falecida, eu completo um ano de polícia. Quando eu fiz o concurso para sargento, o resultado saiu no dia do Dia das Mães. E eu disse, meu Deus, eu vou olhar o resultado ou eu vou fazer a prova que eu tenho que fazer, que eu ia fazer uma prova para assistente de alguma coisa da Petrobras. E o cara fazia, pode ler o jornal, o resultado está aqui, ninguém paga nada, só paga se passou. E eu digo, vejo ou não vejo, olho ou não olho, enfim, eu vou olhar. Aí sentei lá no meio fio, peguei o jornal e comecei a olhar de baixo para cima. Do número 300 para cima. 300, 200, 150, 130, 120, 50, eu digo pronto, fui reprovado. Porque a gente é assim, muitas vezes a gente não confia na gente.
E quando chegou no número 17, eu vi lá meu nome, Marco Aurélio da Silva Menezes, mas eu dei tanto glória. Eu agradeci tanto a Deus. E naquele dia, na mesma hora, eu agradeci a Deus e disse: mamãe, esse presente é para a senhora. Porque foi justamente no Dia das Mães. É incrível, né? E eu liguei para o meu pai disse: mas rapaz, você está... Quando eu fui fazer o concurso, ele disse: você vai fazer um concurso para uma instituição de bandido. E quando eu passei, dei a resposta de que eu tinha passado, ele só faltou gritar lá do outro lado, de alegria. Eu sei que na Polícia Militar, como em qualquer outra instituição, tem bandidos. Mas também tem pessoas que não são bandidas. Tem pessoas que têm honra, tem pessoas que têm caráter, tem pessoas que são cristãs, pessoas que dão a vida em prol da sociedade. Vocês podem não acreditar, mas várias e várias noites eu passei de sono em prol da sociedade pernambucana. Eu às vezes até perguntava o que é que eu estava fazendo ali. Mas Senhor, tanto lugar para eu estar. O que eu estou fazendo aqui de madrugada dentro de uma favela? Escutando os unidos de um tiro, de outro. Mas para muitos a polícia não presta. Mas eu sei por quê. Porque as pessoas, elas julgam pela minoria. As pessoas generalizam. E muitas vezes a gente termina pagando pelos outros. E naquele ano eu passei e fiquei muito feliz. E o resultado foi o seguinte: quando foi 14 de junho eu entrei na polícia. O resultado foi no Dia das Mães. 14 de junho eu entrei na polícia, foi a data de aniversário dela. E quando foi em 2010, na faixa de uns 15 anos depois, eu fiz o concurso para oficial. Deus veio me abençoando, Deus veio me dando promoções, e eu consegui fazer o concurso para oficial em 2010. E em 2010 não deu outra. A prova foi no dia do aniversário da minha mãe, a prova do concurso. E o resultado, nessa época eu não era cristão, estava comemorando com os amigos, estava bebendo. E um amigo ligou para mim e disse: Aurélio, parabéns, meu irmão. Eu disse: vem embora para cá que a gente está comemorando meu aniversário. Eu disse: não, tu passou no concurso da polícia de oficial. Eu digo: pronto. Aí a comemoração foi dobrada. Mas até então, eu conhecia Deus só de ouvir falar. Eu não tinha intimidade com Ele. Eu não buscava Ele. Eu não orava a Ele. E quando foi em 2012, eu fui promovido a primeiro tenente. Muito alegre, muito feliz. Eu disse: eu vou tentar reunir a minha turma da aeronáutica. E de 113, que alguns faleceram, eu reuni 70. E no meio dos 70 estava lá esse amigo meu, o meu ex-ídolo, o cara que me humilhou, me deixou mais raso do que o chão. Só que antes dessa data, bem antes, eu fui lá na aeronáutica. Quando eu cheguei na aeronáutica, eu acho que uns 5 anos antes eu fui na aeronáutica. E quando eu cheguei na aeronáutica, o coronel lá me recebeu de uma forma bem tremenda, sabe? Muito feliz, porque eu tinha sido soldado lá e agora eu voltava como primeiro sargento. E aquilo para ele era uma honra, e botou a tropa em forma e me parabenizou tanto, que eu me senti tão importante. Eu disse: meu Deus, eu estou tão feliz, porque eu saí daqui praticamente chutado e agora eu volto e as pessoas abrem os braços dessa forma. E eu fui no alojamento dos cabos. Quando eu entro, quem ia dando de cara comigo? O meu amigo. Oi, Menezes, tudo bem? Que meu nome de guerra lá era Menezes. Aí eu disse: Menezes não, meu nome é Aurélio, eu sou primeiro sargento Aurélio. E eu não lembro de ter visto na minha turma, não. Que é isso, rapaz? Tá me desconsiderando? Eu disse: não, estou desconsiderando você em nada. Eu apenas quero que você tome uma posição de sentido, porque você é cabo e eu sou primeiro sargento. E você me ensinou que o subordinado toma posição de sentido na frente do superior. Aí ele foi. Aí a hora da gente soltar o sapo, né? O sapo que estava desde 93. Ó. Isso era 2005. E eu comecei a falar para ele, eu disse: fulano, o respeito de um homem não está em fitas, em divisas, não está em estrela, está no caráter.
Tu lembra que tu me humilhasse lá na auditoria? Ele não lembrava de nada. Mas eu lembrava todos os detalhes, porque quem dá a tapa esquece, quem recebe não esquece. E eu lembrei detalhe por detalhe. Eu lembro que você disse que eu não tinha condições de ser soldado. E hoje eu estou aqui primeiro sargento. Eu louvo a Deus, por quê? Porque Ele existe. Mas por você, eu acho que eu era até um desempregado aí qualquer. Eu não tinha condições nem de ser soldado. E ele, não, me perdoe. Eu digo, você está perdoado desde aquele dia. Desde o dia que você disse aquelas palavras para mim, você estava perdoado. Por quê? Porque graças a você, eu consegui chegar aqui. Graças a você. Agora, aí ele, parecia um filme. Ele disse, eu posso me retirar? Eu disse, negativo. Eu aprendi também com você que o subordinado só sai da frente do superior quando ele determina. Aí eu falei mais um monte de coisa, o pessoal no alojamento ficou tudo assim olhando assim, como quem diz, que bicho cachorro. Saiu soldado, quando volta agora pisando em todo mundo. Não entendiam? Quem é que conhece a história de Moisés quando ele matou o egípcio? Só conhece porque ele abriu o mar vermelho, né? Ninguém conhece o que está nos bastidores da fama. E assim aconteceu comigo. Aí teve uma hora que eu não aguentei mais a presença dele. Eu disse, fulano, se retira da minha frente que eu não estou aguentando mais nem tua presença. E ele saiu, eu conversei com o restante. E o restante entendeu. E disse, rapaz, eu não acredito não que esse cara fez contigo não. Fez, mas faz tempo. Mas graças a ele eu estou aqui, ó, de posse de vitória. E quando foi em 2010, abri o concurso. E eu fiz a prova, eu passei. Em 2012, primeiro tenente. E como primeiro tenente, eu reúno 70 pessoas e ele está lá. E Deus me dá a bênção de ter esse material de novo nas minhas mãos. E eu digo, pessoal, eu quero agradecer a vocês em primeiro lugar a Deus. Quero agradecer a todos aqui por estar presente. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus. Em segundo lugar, uma pessoa que está aqui presente, que disse que eu não tinha condições de ser soldado e eu sou primeiro tenente. E eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais na minha vida. Mas eu não posso deixar de agradecer esses dois seres. Um, porque é soberano, e o outro, porque pensou que me humilhava, mas ele estava me exaltando. E é esse recado também que eu quero deixar para vocês aqui. Quando a pessoa achar que está te humilhando e te pisando, toma isso como força. É por isso que Deus, às vezes, permite que a gente passe por desertos. Está tudo bem. De repente a vida cai por terra. Deus esqueceu de mim? Será que Deus virou as costas para mim? Não. Muitas vezes Ele permite que você passe por uma provação, você passe por um deserto, para que você encontre valor em você, para que você reconheça que realmente Ele é Deus na sua vida. E é assim, ó, Deus promete aqui e cumpre aqui. Mas esse trajeto da promessa até o cumprimento se chama tratamento e dói. Dói muito. A gente quer vitória, a gente quer promessa cumprida, mas a gente não quer pagar o preço. A gente não quer sentir o sabor da vitória. E o sabor da vitória muitas vezes é o preço que se paga. É as noites de sono que a gente passa acordado. E a gente tem que confiar. Salmo 121, versículo 2 diz: o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E quando foi em 2014, meus irmãos, no início do ano, eu dei um passo errado. Eu fiz um investimento errado com um amigo que se dizia amigo, mas não era amigo. E esse investimento, nada mais, nada menos, me causou um prejuízo de mais de 450 mil reais. Um investimento que eu fiz achando que no final de um ano a gente ia pagar os empréstimos e eu ia ter 400 mil. A gente ia pagar os empréstimos e ele ia ter 400 mil. E naquele mesmo ano também, de 2014, eu tinha feito um favor a um amigo meu que é dono de 5 mercadinhos. Eu liberei uma carga dele de 250 mil reais sem nota. Ele preocupado porque os policiais tinham parado. E ele pediu para que eu ajudasse. Eu fui lá, falei com os policiais ajudaram a ele. Liberaram a carga, ele perguntou o que daria. Eu disse, dê 100 reais a cada um para o jantar deles. E você quer o quê? Eu podia ter pedido 100 mil, né? Mas eu disse, não, você me deve um favor. E no tempo que eu precisar, eu espero que eu possa ter esse favor. E quando foi no final desse mesmo ano, depois desse investimento que eu fiz,
que esse cara se dizia amigo meu, ele foi embora, eu fui na casa dele, o lugar mais limpo. Eu tinha feito uma dívida tremenda, eu juntei cheque especial, eu juntei cartão de crédito, eu juntei consignado, eu juntei tudo que um homem, pessoa física, tinha direito em pegar no banco. Peguei tudo. Juntei 40 mil reais que eu tinha numa poupança para botar no investimento e quebrei a cara. Quando foi no mês de setembro, que é justamente o nosso mês agora, né? Eu recebia X e devia Y. É como se eu recebesse 5 mil e devesse 11 todo mês. Eu dizia, meu Deus, como é que eu vou pagar 11 mil reais? Não tem como. É loucura. E isso dói. Dói porque você vai começar a procurar amigos. Dói porque você vai começar a procurar amigas. E você não acha. Tem amigos que eu ia perguntar se tinham um valor para me emprestar. Dizer, eita, se tu tivesse vindo a semana passada. Outros que eu ia perguntar, eita, se tu tivesse vindo ontem. Ó, menino, esse bateu na trave. Ontem, bem pertinho. Desculpas, para não dizer um não na cara, né? Mas Deus, Ele já estava cuidando de mim. Deus, Ele estava me tratando. Deus, Ele estava começando a fazer o encontro. E chegou uma terça-feira de carnaval. Eu estava muito angustiado. Eu estava muito triste. Chorando feito um menino. Chorando demais na minha cama. Nessa época eu morava só, que eu tinha separado do primeiro casamento e não tinha conhecido ainda a minha esposa atual. Então eu estava só. Eu, Deus e as dívidas. Meu pai perguntava o que era que estava acontecendo. Eu dizia, não, relaxa, eu te conheço. Digo o que é. O senhor não vai poder resolver. Então relaxe. Eu tento resolver. E o pensamento vinha de matar, de matar, de matar. Consegui localizar no aeroporto o cara que deu o golpe em mim, ele e a esposa. Mas o único prazer que eu tive foi de dar uma tapa na cara dele e uma tapa na cara dela, para eles deixarem de ser mentirosos e safados, porque disseram que iam para o Rio de Janeiro vender um apartamento para pagar minha dívida. E na hora que eu chamei, eu estava de camiseta e calção, eles chamaram os policiais, porque tinha levado a tapa. E quando eu chamei os policiais militar, que dei a carteirada dizendo que eu era da polícia, eles disseram que a polícia militar e a polícia civil era ladrão. Tudo ladrão. Que ele queria falar com a polícia federal. Só que ele quebrou a cara porque foi fora do aeroporto. Não foi no interior do aeroporto. Então já começou dali o dilema dele. Mas dilema esse que foi muito tranquilo. Dilema esse que foi muito fácil. A gente entrou, eu liguei para algumas pessoas e ele tinha lesado mais 10 pessoas. 10. Eu era a 11ª. 10 pessoas prestaram queixa contra ele na delegacia de estelionato. Ele, não sei se está respondendo em liberdade, não sei se já morreu, também não me interessa. Por quê? Porque naquele processo eu tinha ido para um culto na Episcopal. Eu não conhecia a Deus ainda, mas a gente tem que buscar alguma coisa. E eu fui ver se eu encontrava esse Deus maravilhoso. E eu cheguei lá na Episcopal, o pastor Alexandre Ximenes estava prestando um culto lá muito maravilhoso, e outro pastor deu um testemunho de que ele tinha emprestado um valor muito alto a um cunhado dele, e que ele agora estava cobrando ao cunhado, e o cunhado não pagava, e ele estava ao errado da família. Um valor como se fosse 40 mil reais. E a mãe dele, a esposa, as irmãs, tudo contra ele, porque parecia que o cunhado é que era o certo e ele era o errado. E ele disse que teve uma certa noite que ele foi dormir e Deus disse, perdoe. Ele escutou a voz do Espírito Santo e disse, não, acho que não é a voz, não é para mim não. Aí daqui a pouco ele sentiu de novo aquela voz no ouvido dele, perdoe a dívida. E ele disse, mas Senhor, são 40 mil reais. Perdoe. Perdoe porque eu sou o dono do ouro e da prata. E ele perdoou. E ele disse que a vida dele começou a mudar. Começou a mudar, e aquilo ali, olhando para ele, eu chorava feito um menino, que eu digo, isso é para mim. Isso é para mim, não é 40 mil, mas é 400. É quase perto, mas é para mim. Mas Deus não se preocupa com valores, porque se ele é o dono do ouro da prata, pode ser 4 reais, pode ser 40, pode ser 400 ou 4 milhões. Ele é o dono do ouro e ele é o dono da prata. E eu chorei muito, mas eu não quis perdoar. E ele disse, se você está passando por um problema parecido, libere perdão. Porque se você liberar perdão, Deus vai te dar a vitória. Saí de lá muito emocionado, saí de lá impactado, mas não perdoei. Eu queria era matar. Comprei 40 pedras de crack,
doido para encontrar esse cidadão. Consegui encontrar onde ele estava morando, porque como eu trabalhava na seção de investigação, e toda a festinha que tinha lá em casa, eu tirava foto das famílias, e ele estava inserido numa delas. E um maloqueiro lá disse, olha, ele está aqui, ó, em Boa Viagem. Você não acredita não. Quando eu cheguei lá, ele estava lá, fumando, e a vontade que eu tive foi de botar um capu, uma balaclava, que é aquela, e matar. Mas Deus estava cuidando de mim. Deus não permitiu que nada disso eu fizesse. Deus só permitiu que eu pensasse. Por isso que Salomão diz lá em Provérbios 4:23, entre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, guarda a tua mente, porque dele precede as saídas da vida. E aquele momento foi um momento muito triste, porque eu estava dormindo, eu estava acordando cheio de problema. Aí quem foi que eu pensei? No meu amigo, ó, pastor, o dono dos mercadinhos. Eu liberei 250 mil para ele, eu vou lá. Vou lá, ele está me devendo um favor, ele vai resolver meu problema. Cheguei lá, bati, ele me atendeu muito bem, quer um cafezinho, quer uma água, me levou no escritório dele. Irmãos, eu não pedi dinheiro a ele não. Eu pedi para ele abrir um crédito. Primeiro eu sondei. Eu digo, ó, tu achas assim que como pessoa jurídica, se tu quisesse abrir mais 2 mercadinhos, assim, rapaz, eu consigo ter mais de 2 milhões aí de crédito, tranquilamente. Eu vivo certinho. Eu digo, pronto, então eu vim para procurar a pessoa certa. E eu pedi para ele abrir um crédito de 50 mil para mim. Eu disse, eu deixo o meu cartão do meu banco na tua mão, e tu saca lá, ó. Todo mês tu vai lá, pega o meu cartão e saca. E ele disse, eu não posso fazer isso não. Se você quiser 3, 4, 5 mil eu lhe dou, mas eu não vim pedir esmola. Eu vim contar um problema para tu, feito eu contei. E eu estou tentando pegar esse valor contigo para ver se eu vou me reerguer. Não sei como, 50 mil vai mudar a minha vida, mas pode ser que mude. E ele não emprestou. Ele não abriu esse crédito. Eu saí de lá muito revoltado. E quando eu cheguei no meu apartamento, angustiado, sofrendo, já tinha apelado para vários amigos que se diziam amigos, e nada de resolver meu problema. Foi quando eu no meu quarto, angustiado, chorando, com a pistola na mão, a palavra na outra. Uma eu sabia manusear demais, como sei ainda hoje, a pistola. E a palavra eu estou engateando ainda no manuseio dela, mas eu não sabia nem manusear, só sabia abrir. E eu disse, Senhor, se o Senhor é Deus, fale comigo. Se a sua palavra existe, se a sua palavra é verdadeira, me socorra. Eu estou precisando de um socorro. Eu estou precisando de uma saúde, de uma saída. Eu não estou aguentando mais. Irmãos, podem acreditar, eu cheguei a botar a pistola 2 vezes na minha cabeça. Eu só não puxei o gatilho, eu não sei porquê, porque Deus estava cuidando de mim. Lembra do sonho que eu tive nos 13 anos de idade? Pronto, ele tinha uma chamada. E a gente vê que Deus age no oculto. Ele age no escondido. Muitas vezes a gente pensa que está tudo bem para a gente e não está. Muitas vezes a gente pensa que a nossa vida está de cabeça para baixo, mas é ali que Ele está te segurando. É ali que Ele está no controle. Foi dito aqui num das canções hoje que tudo, absolutamente tudo está sob o controle dEle. Ele não perdeu o controle de nada. Veio a pandemia, passou a pandemia e a minha, a tua vida está sob o controle dEle. E o diabo fazia, atira, rapaz. É tão simples, puxa o gatilho, resolve o teu problema, ninguém vai te cobrar mais, teu pai recebe teu seguro, vive uma vida tranquila. Não sei nem quanto é meu seguro de vida, vou até ver depois, sabe? Eu não sei quanto é. Mas eu quase que eu atirava. E eu clamava sem saber como clamar, parecia Raabe, pela fé. Pela fé eu clamava sem conhecer Deus, sem saber manusear a palavra, e quando eu abri a palavra, foi no Salmo 121. 121. E eu senti o Espírito Santo dentro do meu quarto, dizendo, o teu socorro vem de mim que fez os céus e a terra. Eu não pestanejo e nem durmo, porque eu te guardo 24 horas. Eu guardo a tua entrada, eu guardo a tua saída. Eu guardo a tua vida, desde agora e para sempre. E aquela palavra me fortaleceu tanto, me deu um prazer tão grande, me deu um êxtase, um momento assim tão diferente,
que eu botei a pistola lá em cima do meu guarda-roupa. O pensamento de morte já tinha ido embora. E eu lendo mais uma vez esse salmo, eu disse: Senhor, eu vou te servir. Eu não sei como é que eu vou te servir, mas eu vou te servir a partir de hoje. Porque eu sei que o meu socorro vem do Senhor. E eu disse: meu Deus, o que é que eu faço? De tanto ler aquele salmo naquele dia, eu terminei adormecendo. Eu acho que ele me deu anestesia. E eu dormi, acordei no outro dia. Falei com o pastor Arthur, um amigo meu, para participar da igreja dele. O que é que está vendo? Eu disse: não, agora eu sou crente. Não, mentira, você é. Onde foi que tu aceitasse? Eu disse: no meu quarto. Eu acho que ele, pastor, ele permitiu que eu aceitasse a ele, ou ele me aceitasse no meu quarto, para justamente quebrar essa de tarja de igreja. Ah, eu sou da Assembleia tal. Ah, eu sou da Batista tal. Ah, eu sou da não sei de onde. Porque quem salva não é a igreja. Quem salva é Ele. É Jesus de Nazaré. Ele nos deu a graça. E a graça foi de graça. Para a gente, mas para Ele foi pago um alto preço. Para Ele foi pago um preço tremendo que a gente nem imagina. E a gente não pode deixar de crer nesse Jesus maravilhoso. Esse Jesus que transforma a vida de dentro para fora. E foi aí que a primeira ideia que o Espírito Santo me deu foi de voltar lá no banco. Vá no banco e fale tudo que você está passando. Tudo. Todo problema que deu errado, que você não tem mais nada, que você não tem mais nada e agora está no negativo do negativo. Vá-se embora. Aí eu cheguei lá para minha gerente, quando eu contei para ela, ela ficou assim, ó. Eu disse: mas eu vim aqui, sabe por quê? Porque Deus mandou eu vir aqui. E ela foi lá, fez uma defesa para mim e conseguiu baixar um empréstimo que era R$11.000 a parcela para 3.900. Eu saí de lá dando tanto glória a Deus, porque na época o meu salário era, acho que 5.000. Então quem recebe 3.900 tem 1.100. Eu saí de lá no lucro. Entrei no negativo de R$6.000, saí no lucro de 1.100. Né? Eu digo: Deus está trabalhando na minha vida. Deus está abrindo a porta. Só que é duro. A gente vive num patamar de X para baixar para o patamar de Y. E ainda mais com aqueles 1.100, eu tenho que pagar algumas coisas que não era do Bradesco. Mas eu não me permiti mais desesperar, não. Eu disse: o meu socorro vem do Senhor. E eu ficava repetindo esse salmo o tempo todinho. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro, ele vem do Senhor. O problema existiu? Existiu. O problema existe, porque vai acabar ainda em julho do ano que vem. Mas veja quantas vitórias Deus me deu de lá para cá. Veja quantas vitórias Deus me deu. Deus me permitiu passar no curso de sargento. Deus me permitiu passar no concurso de oficiais da polícia. Deus me permitiu, em 2014, ter um encontro maravilhoso, que Ele bateu na porta do meu coração e eu abri, ó. Aí quando eu abri, tinha lá aquele jantar maravilhoso. Só filé. Só filé. Ele jantando comigo e eu jantando com ele. E ele disse: agora eu vou guiar a tua vida. E quando foi em 2015, eu conheci essa bênção. Um ano depois, ó, as bênçãos começando a chegar, né? 2015 eu conheci essa bênção aí, linda, toda maravilhosa. E eu disse: ó, não pense que você está namorando com... Eu estou quebrado. Fui logo sincero com ela: eu estou quebrado. Tá... Já vi essa arroz de terceira? Sou eu. Quebradinho mesmo, chega, né? Expliquei para ela a minha situação, que eu não poderia mentir. Só que para minha surpresa, pastor, eu, cristão, um ano de cristão, ó, fortalecido que só um ano. E ela, musa do galo da madrugada. Eu digo: mas meu Deus, outro estreito na minha vida. Né? Porque eu fui falar com um amigo meu, ele: meu irmão, isso é jogo desigual, tu não está vendo que não vai dar certo? Pula fora. Fui falar com outro: meu irmão, ore. Se for sua, Deus coloca na sua vida. Se não for, Ele vai tirar. Tu gosta dela mesmo? Eu acho que eu estou gostando. Ela é muito bonita, morena toda charmosa e tal. Quem é que não vai gostar de uma coisa linda daquela? Enfim, eu arrisquei em orar. Eu disse: eu vou orar então. Porque a Bíblia diz que na dúvida procure a multidão de conselheiros. E eu não podia me perder só um conselho. Então eu fui a outros conselhos e decidi orar. E eu lembro que eu chamei ela para ir para a igreja de um amigo meu, uma Assembleia de Deus, desse que me deu o conselho.
E ela disse, amor, pelo amor de Deus, vamos sentar lá atrás. Ó, eu não vou levantar a mão não, né? Eu disse, não, menina, fica tranquila, tu não tem que fazer nada não. Fica tranquila que nada que você não quiser, você não vai fazer. E quando a gente chegou na Assembleia, ela ficou lá trêmula. E foi acabando o culto, o pastor pregou e o pastor começou a perguntar quem queria aceitar. E eu notava que ela olhava para mim do lado e eu de olho fechado, só orando. Eu me disse que ia orar, então vamos orar. Então comecei a orar. Irmãos, acreditem que eu nunca nem perguntei a ela, Elisa, tu queres aceitar Jesus? Nunca na minha vida. Nunca. Isso foi junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Quando foi em dezembro, ela disse, vai ter um encontro de casais da Novas de Paz. Não sei se vocês conhecem a Assembleia de Novas de Paz, do pastor Francisco Técio. Vai ser lá em Carpinas, que bom, logo ali, ó. A gente mora em Igaraçu. Mas vamos, eu gosto, a gente foi. Quando chegou lá, ela gostou muito do primeiro dia, um dia foi impactante. E ela disse que já vinha decidida. Ela já voltou para casa chorando. Enquanto eu dirigia, ela estava chorando e o Espírito Santo transformando a vida dela. Quando foi no outro dia, quem acorda sem vontade de ir? Eu. A gente discutiu logo, não sei por que foi. Mas veja como o diabo é sujo. Ele vendo que ela estava já decidida, ele disse, não, agora eu vou atrapalhar ele, porque se ele não for, ela não vai. E se ela não for, ela não vai levantar a mão, não vai fazer nada lá. Pode ser outro dia, ela vai desistir, que isso é empolgação. Não é assim? O diabo, ele é esperto. Ele é inteligente. Aí eu disse, a gente vai, agora se tu ficar quietinho, porque também se tu ficar enchendo meu saco, a gente não vai não. Enfim, a gente foi, e quando chegou lá, ela disse, eu quero ir no sanitário, falou com o pastor Francisco Técio, e o pastor Francisco Técio ficou lisonjeado, né? Porque uma musa do Galo da Madrugada, uma mulher do carnaval, uma mulher que só via pro carnaval, aceitando ela na igreja dele. Ela, pastor, mas não fala nada para ninguém. Ele falou, eu vou falar, lógico. Por que eu não vou falar? Você vai ser o testemunho da noite. Aí ela foi lá, ele me chamou a mim, chamou a ela, e disse a Elizabeth, que é com o irmão Aurélio, quer falar alguma coisa aqui. E para minha surpresa, ela disse que a partir daquele momento era a musa de Jesus Cristo, que não era mais musa do Galo, e que tinha aceitado a Jesus naquele momento. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque na mesma hora que ela estava falando, eu senti o Espírito Santo dizer para mim, eu trabalho no silêncio. E a tua resposta chegou. Então, ore. Não pare de orar. Ore. Seja no seu quarto, seja no seu carro, seja aqui, seja onde for, ore, porque a maior arma do crente, a maior arma do ser humano é a oração. É ela que nos leva diretamente ao Pai. E quando foi em 2016, pastor, teve uma bênção maior ainda, ó. Chegou o nosso casamento, que eu quero pedir para o pastor soltar aí 1 minutinho de vídeo. Esse vídeo aí, ó. Então veja como Deus é tremendo. Ele sai mudando. Ele sai transformando. E a gente não pode esquecer. A gente sabe que Jesus curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer. E a gente tem que entender que a gente tem muitos motivos para agradecer. Porque a vida não deixa de ter problemas. Todos os dias a gente se depara com problemas. Todos os dias problemas surgem nas nossas vidas. E tem gente que parece que tem o dom de criar problemas. Tá tudo beleza, a pessoa fica murmurando, a pessoa fica criando problemas, achando que já é pouco. E quando foi em 2015, teve esse casamento maravilhoso, o casamento mais lindo que eu já vi na minha vida. Tirando as 2 horas que ela deixou esperando na frente da igreja, 2 horas. Eu já estava com o mocotózinho aqui inchado.
E meu filho Pedrinho, pequenininho, fazia: ela não vai vir, né, papai? Eu disse: vai, meu filho, vai. 2 horas, e o pastor Francisco Teste, mas Aurélio, rapaz, ela combinou que ia ser 40 minutos só. Eu pensei que ele ia embora. Mas enfim, foi tudo perfeito, foi tudo maravilhoso. Ela chegou de limousine. Foi um casamento lindo, 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 lindo. Mas os problemas estavam andando. As batalhas estavam continuando. Nada estava um mar de rosas. Mas eu tinha certeza de que o meu socorro estava presente. Todos os dias da minha vida, eu tenho certeza que eu posso não ver, mas eu sinto que Deus está 24 horas comigo. Ele me protege, Ele me transforma de dentro para fora, Ele me torna o melhor pai, Ele me torna o melhor amigo, o melhor irmão, Ele me torna o melhor profissional, o melhor esposo. E aquilo foi bom porque me fortaleceu. Todas essas humilhações que eu passei me tornou um guerreiro. E sendo um guerreiro, a gente gosta de lutar, a gente gosta de batalhar, a gente gosta de alcançar objetivos. E assim a gente começa a trabalhar com mais força, com mais garra, né? A gente não se rende facilmente. E muitas vezes o dia mau ele tenta se instalar. Mas quando o dia mau tenta se instalar, o Salmo 121, versículo 2 vem na minha mente. Lembra que o teu socorro vem de mim, e o controle de tudo está nas minhas mãos. E eu não esqueço de jeito nenhum. As mais bênçãos vêm, ó. Quando foi em 2016, conheci ela em 2015, 2016 a gente casou, e quando é 2017, Deus opera um milagre na minha vida. Eu estava concorrendo à promoção de capitão. Desde 2015 eu já concorria. Em 2015 eu disse: Senhor, me mostra em sonho, me mostra de alguma forma se eu vou ser promovido ou não. O Senhor tem poder para isso, eu não tenho não, mas o Senhor tem. Pelo menos tira essa angústia se a gente vai ser ou não. E quando foi em 2015, ele mostrou em sonho que eu estava em forma, recebendo as estrelas de major. Aí eu digo: ô glória. Mas eu fiquei sem entender. Eu digo: eu estou querendo a de capitão primeiro, veio logo a de major. E eu fui conversar com um amigo meu, ele disse: rapaz, fica tranquilo que a tua de major já está garantida. Eu digo: tá certo. E quando foi em 2017, eu fui para a Casa Militar, fui trabalhar, eu fui ser o chefe de transporte do governador do estado, Paulo Câmara, essa joia que está aí. E muita responsabilidade, muita luta. A gente teve que fazer tanta coisa naquele dia. Aquele ano foi um ano turbulento, o ano 2017. Eu cheguei lá em janeiro, mas Deus estava comigo e Ele nos honrou. Graças a Ele, desde 2014 eu tenho um projeto chamado Café com Cristo, que todo batalhão que eu passo, todo local que eu passo no trabalho, a gente faz de uma sexta-feira um momento de 30 minutos, onde a gente lê um versículo, faz uma explanação e depois tem um café. E nesses cafés com Cristo que já houveram de 2014 para cá, vidas já se renderam ao Pai, graças a Deus. E lá na Casa Militar não podia ser diferente. Eu também fiz com o pessoal da minha sessão e saí convidando de outra. E a gente tinha o nosso Café com Cristo toda segunda-feira, porque na sexta não podia, que era dia muito turbulento. E eu fui falar com o Coronel Eduardo: Coronel, tá tendo a promoção de capitão aí. O ano passado eu fui destaque lá em Surubim, fui do GAT. E lá a gente prendeu muita gente. Eu ganhei um certificado de o melhor oficial do ano. Que coisa linda. Quando eu fui olhar a minha colocação, eu fui o 36. Tinha 6 vagas. Ele disse: Aurélio, infelizmente, é muito difícil. É quase impossível. 6 vagas, tu é o 36. Vamos deixar próximo ano. Eu digo: Coronel, eu vim falar com o senhor porque o senhor é cristão. O senhor é um homem de Deus. Mas eu creio que a palavra final é de Deus. Se o senhor não resolve, como chefe da Casa Militar, disseram que era uma vaga garantida para quem fosse da Casa Militar. O senhor está dizendo que é quase impossível. Então, e vou buscar com quem resolve. Faça o seguinte, Coronel, ore por mim. E saí de lá muito chateado, muito revoltado, muito triste, porque ele era o chefe da Casa Militar e não resolvia. Imagina quem vai resolver, só Deus mesmo. E o pessoal: e aí, falasse com ele? Falei, mas não deu certo não. Aí pediram para eu falar com o deputado Francismar. Francismar é médico, Francismar é espírita.
E eu disse, mas Deus, o Senhor é o Deus que rege a minha vida. Isso é no meu banheiro, tomando banho no meu chuveiro, que eu digo a ela que esse chuveiro, eu sempre converso com Deus no meu chuveiro. E eu disse, por que eu vou procurar Francismar, se o Senhor está acima dele? Por que eu vou estar preocupado com as ações do governador, se o Senhor está acima dele? O Senhor está acima de tudo e está acima de todos. Não, Senhor, eu quero fazer um propósito com o Senhor. E a partir daquele dia, todo dia eu me acordava de 3 horas da manhã. Eu me ajoelhava na sala e clamava por esse propósito. E disse a ele, Senhor, me mostra se eu vou ser capitão ou não. Me mostra se o Senhor vai abrir vagas. Me mostra se um milagre vai acontecer. Faça um rebuliço, faça alguma coisa. Mas me abençoe, porque eu sei que o Senhor me abençoando, o Senhor não vai estar só abençoando minha família, vai estar abençoando várias famílias. E o tempo foi passando, faltava uma semana para ser publicadas as promoções. E eu já estava assim, um tanto quanto angustiado, mas estava confiante. E orando a Ele no meu banheiro, eu disse, Senhor, eu vou dormir. Me dê a resposta daqui para amanhã. Se eu vou ser capitão ou se eu não vou ser. Se eu não for, eu aceito. Se eu não for, eu vou aceitar com mais alegria. Mas eu sei que vem do Senhor. Porque se vem do Senhor, eu sei que é certo. E quando foi no outro dia, um amigo meu, Gleibson, mandou uma mensagem para mim de 6h30 da manhã. Disse, Aurélio, olha aí, ó, o diário oficial de hoje. Eu disse, o que foi que houve? Bronca, é? Ele, olha aí, eu não quero nem te dizer o que foi. Eu digo, pronto. Já vi que excluíram as 6 vagas, não tem mais vaga não. Aí quando eu abro lá o diário oficial no celular, Deus é muito tremendo, meus irmãos. Deus é show de bola. Deus é por isso que esse Deus é maravilhoso. Ele criou uma lei. Ele criou uma lei com 49 vagas de capitães. E eu fiquei tão feliz naquele dia, eu disse, Senhor, o Senhor realmente é tremendo. O Senhor é tremendo, porque não foi preciso derrubar ninguém, não foi preciso aprontar com ninguém, porque no trabalho secular é assim, né? Eu e o pastor estão concorrendo à gerência, eu quero é derrubar ele para subir, ou ele me derrubar para subir assim. E ele criou essas vagas, com 6 que tinha 55, eu era o 36, fui promovido com folga. E esse testemunho, eu disse a ela, fiz questão de dar em várias igrejas, eu levei esse testemunho para várias igrejas, porque Deus cuida. O teu socorro vem do Senhor. Quando surgir a crise, surgir a vontade de fazer besteira com a sua vida, a tristeza chegar, a doença chegar, a falta de dinheiro chegar, lembre-se, faça feito salmista no Salmo 121. Olhe para o alto, porque o teu socorro vem de lá. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é tremendo. E eu fui promovido a capitão. Muito feliz, muito alegre. E quando foi em 2018, ela engravidou. Amor, queria tanto que a gente tivesse um filho. Porque eu tenho Penélope e tu tem Pedro. Mas não tenho da gente. Vamos produzir? Eu disse, vamos. A fábrica aqui está de vento em popa. E ela engravidou, mas para infelicidade perdeu o bebê. Depois, do nada, senti uma cólica, eu socorri. A médica disse, está grávida, viu? Quando ela foi ver, foi uma gravidez ectópica nas trompas. Então teve que tirar o bebê das trompas. E ela terminou fazendo tipo uma cesariana, não foi? Mas quando foi em final de 2018, ela engravidou de novo. Menina, eu nem acreditei. Eu digo, menina, eu tô bem mesmo. Eu tenho até medo. E quando foi em 2018, final de 2018, ela engravidou. E tá aí essa bênção correndo ali, a pérola. Que é uma bênção na vida da gente. Mas também não foi fácil. Ela com quase 7 meses, a gente estava conversando de 3 horas na cama. E ela sentiu aquela água escorrer pela perna. Amor, o que é isso? O que é isso? Eu acho que a bolsa estourou, mas não está no tempo. E agora? Eu disse, calma. Aí liguei para a mãe dela. E peguei a mãe dela. A gente foi para o hospital. Chegou no hospital. Lá não tinha como fazer esse parto. Mandou para outro. E quando chegou em outro hospital, tudo que a gente tinha programado de filmar, vou com essa roupa, vou com aquela, nada disso aconteceu. Porque quando Deus quer, Ele faz do jeito dele.
E quando foi, eu voltei para pegar as roupas dela, que eu volto para o hospital, aí a mãe dela disse, ó, nasceu. Aí mandou uma foto, já no caminho. Aí eu estava vendo a foto e já chorando que só, de alegria. E quando foi no outro dia, a médica disse, olha, disse a mãe dela e disse a ela, que quando tirou a bebê já estava cheirando mal. Ela estava com infecção, a qual a gente não sabia, fazendo exames e mais exames e mais exames, e estava tudo ok. Mas ela estava com uma infecção que, se ela passasse mais tempo com a bebê no útero, morria ela e poderia morrer a bebê, ou um ou outro. Então veja como Deus cuida, veja como Deus é tremendo. Ele faz o milagre, Ele vai estourar a bolsa para a gente socorrer, e ali nasce essa bênção, que sabe tanta coisa, é tão inteligente, que eu digo a ela, eu disse a ela, Liz, eu acho que a nossa bebê com 15 anos ela está se formando em medicina, e com 17 ela está em doutorado. Então, meus irmãos, veja como Deus é tremendo, veja quantas bênçãos Ele traz. E hoje o diabo, ele tenta ainda mentir para mim, que ele é o pai da mentira. Quando as coisas apertam, ele faz, mas tu tinha isso, tu tinha aquilo outro. Aí o Espírito Santo faz, mentira, por ele tu nem estavas aqui, mas eu sou o dono da vida e eu sou o dono da morte. Glória a Deus. E a Ele é toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio e todo poder. Porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã. Vê como esse Deus é maravilhoso. Quantas bênçãos Ele nos deu. Quantas bênçãos Ele nos deu. Eita, a vida de Aurélia é um mar de rosas, é não. Mas a presença dEle faz a diferença. A presença dEle traz paz. A presença dEle traz alegria. A presença dEle traz saúde. Traz sabedoria. Traz estratégias. Tem uns amigos meus aqui que a gente trabalha junto. E a minha vibe é essa, de vencer, de lutar, de buscar. O lema da nossa equipe é foco na missão e Deus no controle de tudo. Porque se Ele não tiver no controle, não vai. Mas se Ele tiver, o impossível vira possível. E hoje eu estou muito feliz. Eu dou um testemunho desse com tanto prazer, tanta alegria no coração, porque Deus é tremendo. Hoje eu tenho vou fazer 7 anos de crente. 7 anos que Ele me resgatou. E eu agradeço a Ele todos os dias, porque só sabe quem vive, só sabe quem bota uma arma na cabeça. Eu peço à igreja que orem pelos policiais do Brasil, pelos policiais daqui de Pernambuco, porque eu já perdi vários amigos por suicídio. Problemas esses que a gente não sabe nem o que é. Às vezes você encontra com um amigo, ele está perfeito, alegre, satisfeito, quando é no outro dia, sabe quem foi que se matou? Fulano. Inexplicável. Mas eu digo a vocês, também as pessoas não sabiam o meu problema não. O meu problema foi um investimento errado, que me levou a quase a morte, me levou ao fundo do poço. Mas agora Ele está me tirando. Hoje eu me sinto como vereador do Egito, daqui a pouco eu vou ser governador. Ô glória. É, vereador do Egito. Ele vai me colocar como governador. E a palavra que eu quero deixar para vocês, a palavra final é Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente no momento de tribulação e perseverai na oração. Por que disso? Por que isso? É um versículo que o Espírito Santo ele joga na minha mente. Que quando eu estiver passando por momentos difíceis, que eu possa me alegrar na esperança que é Cristo. Que nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, de angústia, de desespero, eu me acalme, porque não é momento para tomar decisão. Não é momento. E perseverar na oração. Porque quando a gente se ajoelha, quando a gente clama, Ele responde do céu. Ele faz feito ele fez com Daniel. Daniel passou 21 dias orando, mas no primeiro dia, ele já deu a resposta. A oração de Daniel chegou lá no trono da graça, e ele ouviu a oração de Daniel. Então que nós possamos ser feito Daniel, que nós possamos orar, orar e orar sem cessar. E que tenhamos certeza no fundo do nosso coração, do jeito que eu tatuei no meu coração, que vocês possam também tatuar no coração de vocês. O nosso socorro não vem do vizinho da direita, não vem do nosso emprego, não vem do governador do estado,
não vem do presidente da República. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é nele que nós temos que crer. Eu agradeço a oportunidade.